Olá, quinto ano! A gente está aqui hoje para mais uma aula de informática e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. A gente sabe que o nosso computador ele é formado por duas coisas: pelas peças, como monitor, teclado, gabinete e mouse, e pelos programas que fazem ele ter várias funções. Então, com isso eu quero dizer o quê? Calculadora, Paint, os navegadores da internet, os editores de texto. Tudo isso são programas que são responsáveis por realizar funções no nosso computador. Então, de um lado a gente tem os programas e o outro as peças. Os programas a gente chama de software e as peças a gente chama de hardware. Então, hoje a gente vai falar de um dos programas mais importantes. O programa mais importante para o desempenho do nosso computador, que é o sistema operacional. O sistema operacional é o programa principal do nosso computador, porque é ele que gerencia todos os outros programas, ele gerencia todas as outras tarefas que são desempenhadas pelo computador. Eu vou ler com vocês o texto da nossa folhinha de atividades dessa semana, para a gente entender um pouquinho melhor o que é o sistema operacional, ok? Sistemas operacionais são programas de computador que permitem que o ser humano interaja com o computador. Por quê? O que isso quer dizer? Quer dizer que sem o sistema operacional, o computador não funcionaria, ele seria só um amontoado de peças, porque ele que é o responsável pelo desempenho de todos os outros programas. Logo, se ele não funciona, nada mais funciona. É o principal programa do computador, pois sem ele o computador não funciona. É ele que gerencia todos os outros programas que serão instalados, como calculadora, editor de texto, navegador de internet e etc. Então é ele o responsável por gerenciar todas essas tarefas. O Windows é um exemplo de sistema operacional muito popular no mundo todo. Ele teve várias versões ao longo dos anos, pois precisou se adaptar aos melhoramentos que o hardware sofreu e poder realizar as novas funções. Então, a gente tem um exemplo do Windows, que é um dos mais populares, mas não é o único. A gente tem muitas marcas de sistema operacional. E aqui no texto diz que ele sofreu várias alterações, várias atualizações para poder se adequar ao hardware. O que isso quer dizer? Que ao longo dos anos, o computador sofre algumas mudanças. O primeiro computador que inventado não tinha nada a ver com o computador que a gente conhece hoje em dia. Então, conforme vão inventando novas funções, novas peças para o computador, inventando novos hardwares, por exemplo, a câmera, o fone de ouvido, o scanner, a impressora. Quando o computador surgiu, ele não tinha nada disso. Conforme vão surgindo essas atualizações do hardware, o software, os programas, têm que acompanhar. Por quê? O hardware é como se fosse uma parte do nosso corpo. Vamos dizer que lá no comecinho a gente não tivesse braço. Aí a gente começou a desenvolver um braço. Aí o próximo ser humano nasceu com o braço. Só que o braço era oco, não tinha nada por dentro que fizesse funcionar. Sinal de que ele era um braço morto. Assim também é com as peças do computador. O computador não tinha câmera, não tinha fone, não tinha caixa de som, não tinha impressora, não tinha nada disso. Ao longo dos anos, quando foram desenvolvendo essas partes do computador, foi preciso atualizar o sistema operacional para que ele pudesse processar essas informações, processar essas novas funções e administrar esses programas que iam ser instalados para poder funcionar a webcam, funcionar a caixa de som, funcionar a impressora. Então vamos lá. Além do Windows, também existem alguns outros sistemas operacionais muito populares. Exemplo disso é o Linux. Então, mais uma curiosidade é que a gente já viu que o computador não é só esse computador de mesa que a gente usa no laboratório, que a gente geralmente tem em casa. Existem vários tipos de computador, como celular, tablet. Todos esses, tanto o celular, quanto o tablet, quanto a Smart TV, eles também possuem um sistema operacional. Vamos lá. O Windows.
O Windows teve várias versões ao longo dos anos. A primeira versão do Windows foi o 1.0, que foi lançada em 1985. Vamos ler juntinho. Entre tantas outras novidades, essa versão apresentou uma interface gráfica para o usuário. Além disso, havia suporte ao mouse e aplicativos importantes que viraram tradicionais de qualquer Windows 2.0, que foi criado em 1987. Não são tantas as mudanças, já que o hardware pouco evoluiu, então o computador em si, as peças, pouco evoluiu. Porém, programas como o Word e Excel ganharam suas primeiras edições. Era uma versão com ícones na área de trabalho e memória expandida. Windows 3.0 foi criado em 1990. A partir daqui, as versões passam a ser a primeira edição de muita gente. O que isso quer dizer? Que a partir do Windows 3.0 foi que o computador começou a se popularizar. Então essa foi a versão de muitas pessoas, porque essa foi a época em que as pessoas mais adquiriram computadores, que antes não eram tão populares assim. Esse Windows já tinha uma interface bem menos quadrada e técnica, com um visual mais limpo para acessar pastas e programas. Na versão 3.1, que chegou em seguida, estreava o divertido jogo Campo Minado. Então aí o sistema operacional começou a ser pensado para ser um pouco mais bonito, um pouco mais atrativo. Porque, vamos relembrar que tudo é uma questão de oferta e procura. Antes, quando o computador não era tão popular, o Windows tinha uma versão mais quadrada, mais gráfica. Agora, o computador está se popularizando, precisa ter um apelo maior. Precisa ser mais bonito, dar vontade de usar, ser fácil de usar. Porque, afinal de contas, o público está querendo comprar. Então, tem que ser alguma coisa atrativa. E estreava um jogo Campo Minado. O próximo Windows que a gente vai falar é o Windows 95, que foi estreado em 95. Esse clássico foi uma das atualizações mais importantes de toda. A arquitetura passou a ser 32 bits. Certos padrões visuais que duraram anos foram adotados e o menu iniciar foi implementado. Em uma atualização posterior, também nasceu o Internet Explorer. Bateu o recorde de 7 milhões de cópias vendidas em apenas 5 semanas. Então você percebe que daí para frente vai ficando cada vez mais popular o uso de computadores. A gente aqui já tem várias atualizações. Nasceu o Internet Explorer. E a imagem dele era bem mais limpa e bem mais fácil de usar também. O Windows 98, que foi lançado em 1998, você percebe que de uma atualização para outra agora o tempo vai diminuindo. Adotando a estratégia do em time que está ganhando não se mexe, a Microsoft focou bastante em suporte e desempenho para essa versão. Quer dizer que eles não mudaram tanto a parte visual, mas eles se preocuparam em deixar o sistema operacional mais potente. Várias novidades também focaram no acesso à internet e em programas de rede como o Active Desktop, o Outlook Express, o Front Page Express e o Microsoft Chat. Várias outras funções foram criadas, viu? Facilitou a abertura e fechamento de programas rapidamente e ofereceu a leitura de DVDs e dispositivos USB. Então você vai vendo que cada vez que o computador, como computador objeto, vai se atualizando, o sistema operacional ele precisa se atualizar também, porque senão ele não é capaz de desempenhar as funções que a gente precisa. O Windows Millennium foi criado em 2000, no ano 2000. Esse Windows foi um dos grandes fracassos da companhia. O visual era pouco desenvolvido e o sistema tinha bugs e instabilidade, quer dizer que travava muito. Não desempenhava o papel que precisava. Surgiram programas como Movie Maker, enquanto o Windows Media Player ganhou uma nova versão.
O Media Player é o programa que a gente usa para tocar música. E o Movie Maker é para criar vídeos. O Windows XP, em 2001, tinha um design mais curvo e menos achatado. Era mais moderno. Apostando mais em cores vivas e serviços intuitivos. Intuitivos quer dizer que você consegue, lendo o que está escrito na tela, você consegue mexer nele de forma fácil. Você não precisa ter nenhum conhecimento a mais, não precisa de nenhum curso, de nada, nenhum manual para você mexer nele. Você consegue mexer nele de forma intuitiva, que você vai lendo e vai descobrindo. Ele combinou funções tanto caseiras quanto para negócios, justamente para se popularizar entre ambos os segmentos. Possuía uma interface fácil de usar. Interface é a aparência. Quando a gente fala que é uma interface fácil, difícil, quadrada, isso quer dizer aparência. Quando a gente liga o computador, como é que ele aparenta pra gente? O Windows Vista foi importante em vários sentidos. Ele apresentou a interface nova, ou seja, uma aparência nova, e novas ferramentas de segurança. Porém, ele foi mal recebido pelo consumidor e só rodava realmente bem em máquinas mais novas e potentes. Então, você está vendo, para ele funcionar bem, ele só funcionava em máquinas novas e potentes. Isso quer dizer que ele foi pensado para essas máquinas novas, certo? Você está vendo, o hardware, a peça atualiza e o sistema operacional vai se atualizando. Isso é bom, mas ao mesmo tempo, quem tem um hardware antigo, se o Windows for muito potente, ele fica travando. Porque ele foi pensado, ele é mais pesado, ele foi pensado para desempenhar mais tarefas, ele foi pensado para máquinas, para computadores mais potentes. Windows 7 tirou a imagem ruim do Vista e virou uma das versões mais populares entre todas. Facilitou o uso de conexões sem fio, pois apareceu numa época em que os notebooks vendiam mais do que o computador de mesa. Então, mais uma vez, o consumidor teve um novo produto, que foram os notebooks, que começaram a ficar populares. Então, mais pessoas usavam notebooks. Surgiu o advento da Wi-Fi, que ficou popular. Então, o Windows precisou facilitar essa conexão sem fio. O Windows 8, a interface mudou radicalmente o visual do sistema operacional. Possui funções focadas na integração do uso de dispositivos móveis, como smartphones e tablets, e os computadores e notebooks. Você vê que, mais uma vez, tem uma mudança no visual do sistema operacional. Isso por dois motivos: na busca de ser mais atrativo, mais bonito para o usuário, e na busca de um visual que seja fácil de manusear, fácil de mexer. Lembra que a gente tenta a cada vez fazer um sistema mais intuitivo? Então, possui funções integradas, buscando a integração entre computadores, notebook, smartphone, tablet, porque agora essa é a demanda, isso é o que o público espera. Então, os computadores são integrados, logo o sistema operacional tem que se adaptar também. Então, você vê que não é que uma coisa acontece primeiro e a outra acontece depois, mas elas vão acontecendo meio que juntas. A tecnologia evolui, o sistema operacional está ali acompanhando. O Windows 10, que foi lançado em 2015, o Windows 8 é de 2012 e o Windows 10 é de 2015. No Windows 10, o menu iniciar voltou. Se o menu iniciar voltou, isso significa que foi uma procura dos consumidores, foi uma coisa que foi identificada que seria uma melhoria. Você vê que eles testam algumas coisas e depois volta. Algumas coisas permanecem com a mudança, algumas evoluções, né? Desenvolvimento dos sistemas operacionais para atender outros programas, mas a interface, que é a aparência, as ferramentas, às vezes evoluem um pouco, aí teve essa mudança, não foi bem aceita, o público não gostou, ou
o computador não estava desenvolvendo bem dessa forma, aí voltou. Foi o caso do menu iniciar. As principais mudanças positivas são as funcionalidades que o sistema trouxe, como os múltiplos desktops, a central de notificações e outras mudanças, além do novo navegador de internet, o Microsoft Edge, que veio depois do Internet Explorer. Então, aqui a gente finaliza a história do Windows, aqui a gente finaliza. No número 1, a gente tem na nossa folhinha um exercício, na segunda página da nossa folhinha de atividades. Número 1, complete com a versão do Windows a qual o texto está se referindo. Então, você vai ler o que o texto está dizendo e você vai dizer qual das versões do Windows ela está descrevendo. Então, a letra A. A arquitetura passou a ser 32 bits, certos padrões visuais que duraram anos foram adotados e o menu iniciar foi implementado. Você vai voltar lá no nosso texto e vai ver em qual versão do Windows o menu iniciar foi implementado e vai colocar. Na letra B a mesma coisa, letra C até a letra F, ok? Então a gente se vê na próxima aula. Beijo!